Boa tarde a todos e a todas, né? Para quem está presente aqui, boa tarde também para quem está nos assistindo online. Nós estamos iniciando mais um evento dos ciclos Diálogos para o Futuro, Transição Energética e ODS 7. E hoje nós abordaremos o tema Educação e Capacitação através de metodologias ativas de ensino e ações de consultorias. Então, esse seminário ele tem um duplo foco. Primeiramente, visa destacar a importância da educação e capacitação no setor energético, abordando como a formação de capital humano é crucial para a inovação e desenvolvimento tecnológico. Em segundo lugar, pretende-se explorar as ações de consultorias em energia, discutindo como essas contribuem para a transformação do setor através de serviços energéticos avançados e soluções de consultoria energética. O objetivo é ilustrar a sinergia entre educação e tecnologia e práticas empresariais na promoção de um setor energético mais sustentável e eficiente. Esse evento ele faz parte do programa Ano Sabático do IEA, do qual eu faço parte este ano, e dentro do projeto Impulso Energético Sustentável, abordagem multidisciplinar para a transição energética e o cumprimento do ODS 7. Estão aqui conosco hoje, além de mim, que sou o professor Fernando Canepli, da USP de Pirassununga, e em ano sabático no Instituto de Estudos Avançados da USP, o professor Dr. Maurício Garcia, que é cientista digital na consultoria Solvertank. Pesquisa tecnologias ligadas à inteligência artificial e análise de dados, auxiliando instituições, empresas e organizações a inovar e se transformar digitalmente. Durante quase 40 anos de carreira profissional, atuou em diversos grupos educacionais, públicos e privados no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos. É mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Realizou projetos, cursos e estágios em instituições como a Universidade de Milão, a Escola Nacional de Harvard, em Paris, a Universidade de Montreal, no Canadá, a Universidade de Stanford e o Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos. O nosso outro convidado é o Eric Eduardo Rego, professor agora associado, né, Eric? Está como doutor aqui ainda, da época do convite. Professor associado do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Foi diretor de estudos de energia elétrica da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Interesses de pesquisa nas áreas de economia da energia, planejamento energético, leilões, regulação econômica em mercados de energia, engenharia econômico-financeira e valuation. Com experiência de mais de 20 anos em banco de investimento e empresas de consultoria, atuando no setor de energia, destacam-se trabalhos nas áreas de valuation, estratégia de leilões, projeções de preço, análise de riscos e participação em projetos de due diligence. Então, para iniciar, eu vou passar a palavra para o professor Dr. Maurício Garcia. Muito obrigado pela presença, Maurício, uma honra tê-lo aqui. Muito bem. Alô, bom. Então, em primeiro lugar, queria agradecer ao Fernando, colegas, aí pelo convite. É um prazer poder participar de uma discussão tão importante. Nos últimos anos, eu tenho atuado muito na área de computação e queria fazer algum recorte, quando a gente faz essa discussão sobre energia, na área de computação e, em particular, na formação de recursos humanos, formação de profissionais na área da computação. Esse aqui é um artigo que saiu aqui faz 2 semanas, foi publicado aí pela Goldman Sachs, falando sobre como os data centers estão aumentando a demanda de energia pelos data centers por causa da inteligência artificial, por causa do crescimento. Quando a gente se discute o aumento da inteligência artificial, esse é um lado que não está sendo muito observado, o quanto de energia é necessário para suportar esse crescimento. E esse artigo, ele traz uma informação interessante, seguinte, que uma consulta no ChatGPT consome 10 vezes mais energia do que uma consulta no Google, né? Então, dá para ter uma ideia o que significa isso, conforme esses modelos forem sendo aprimorados, né? E todo o custo energético que isso representa. Isso é uma coisa que não está sendo observado. Todo mundo fala das maravilhas ou dos riscos da inteligência artificial sobre diversos outros aspectos, não sobre o aspecto energético, né?
Isso aqui é um estudo, ainda nesse artigo aqui, sobre o aumento do consumo de energia nos data centers e a projeção de crescimento, né, isso aqui já é até 2023, mas essa curva vai crescer por causa da instalação de máquinas nos servidores, quer dizer, nos servidores, quer dizer, as instâncias de máquinas, o gráfico de linha, a linha representa a quantidade de instâncias que estão sendo instaladas, em milhões, tá vendo? 1 bilhão de máquinas, até 1,6 bilhões de instâncias de computadores. E isso consome energia, isso não vai ser sem custo nenhum. E é interessante, esse é um outro artigo também, ele é recente, ele é de março agora, tem 2 meses, que ele viu assim, a energia que está sendo consumida pelos data centers, olha só, 50% da energia é para esfriar o sistema, 3% para iluminar, 11% para conversão, para transformar de corrente alternada em corrente contínua para poder operar lá. E o resto ali, 10% e 26%, que é o computador propriamente dito. Ou seja, 2/3 da energia que está sendo consumida pelos data centers é uma energia que está sendo jogada fora. Você tem que esfriar o computador, não é pela computação em si. Então, quando a gente fala sobre transição energética, existem muitas discussões sobre o lado da produção de energia, mas também tem que ver esse outro lado, que é o lado da eficiência das máquinas que consomem energia. Né? Porque não adianta a gente criar toda uma infraestrutura para produzir energia e a gente tem que gastar metade dessa energia para esfriar o sistema. Né? Então, esse é um desperdício enorme que tem nas máquinas. Essa questão ela foi muito impactada por esse artigo daí. Esse é um artigo de 2012, desses 3 professores da Universidade de Toronto, né, que é o Chris Kevsky, o Elias Sutskever e o Geoffrey Hinton. Eles ficaram bem famosos. Aí quem era da computação conhece bem esses 3. Eles publicaram esse artigo em 2012. Nesse artigo, eles criaram um negócio chamado rede neural convolucional, que a convolução é um modelo matemático, né? E eles criaram uma equipe para poder fazer reconhecimento de imagem. Tudo que a gente conhece hoje de reconhecimento de imagem, a capacidade dos sistemas fazerem reconhecimento de imagem, é por causa desse artigo aí. Eles conseguiram aumentar muito a eficiência por causa do modelo matemático que eles criaram. Mas esse artigo também teve um mérito interessante, porque antes desse artigo, todos os processamentos de algoritmos de inteligência artificial eram feitos na CPU do computador. E ele viu o seguinte, bom, se os computadores têm placas gráficas, para que serve uma placa gráfica? Para os games, né? O pessoal que joga, tem aquelas placas lá, e aquela placa, o game, o que é um game? Nada é que é um processo de cálculo, né? É soma de matrizes, aquilo é álgebra linear, né? Geometria analítica, que é feito aquele monte de cálculo para renderizar aquela imagem e jogar a imagem na tela. E aí esses 3 falaram assim, bom, se é possível utilizar a placa gráfica, que é a GPU, para fazer cálculo de matrizes para poder game, eu posso usar essa GPU também para fazer cálculo de inteligência artificial. Foi assim que eles conseguiram implementar o algoritmo deles. Foram os primeiros que utilizaram a placa gráfica para processamento de inteligência artificial. E hoje é a base de tudo. A base da inteligência artificial hoje é baseada nas GPUs, que são circuitos eletrônicos especializados em cálculos. Enquanto que a CPU tem que gerenciar o computador, o que manda para o disco, controla a entrada de sinal, faz uma série de outras operações. A GPU não, só faz cálculo. Para vocês terem uma ideia, esse artigo é de 2012 e essa rede que eles criaram chama AlexNet. Né? Esse gráfico aqui, se vocês olharem no canto inferior esquerdo, tá AlexNet, está um pouquinho pequenininho ali, ó, 2012, tem um pontinho azul ali no canto isolado dos outros. Aquilo é qual era a capacidade de treinamento do computador que era necessário para rodar a AlexNet. Na vertical é um eixo em escala logarítmica que é representado em petaflop. Flop é uma unidade de processamento, né? Float operation. Então, petaflop, peta é o múltiplo de 10, né? E vocês podem ver o seguinte, olha o GPT-1. O GPT-1, que ele é de 2019, ele está ali na faixa de 10 mil petaflops. O GPT-3 é o que está mais em cima lá. 1 bilhão de petaflops, 10 a nona. 1 bilhão de petaflops. Quando a gente olha, isso aqui até 2021 esse gráfico, se a gente pegar GPT-4, GPT-4o, que saiu esses dias aí, esse negócio vai lá para cima. Essa capacidade de petaflops, de necessidade de consumo, traduz-se por quê? Mais GPUs sendo colocadas em paralelo para rodar isso aí, mais GPUs aquecendo, mais ventoinhas girando para esfriar, mais energia necessária. Né? Então, a gente tem uma explosão da demanda de GPUs por 2 fenômenos. Um é a inteligência artificial, outro é o Bitcoin. Não sei se vocês estão familiarizados com os processos de Bitcoin, sobretudo um processo que é chamado mineração de Bitcoin,
que é basicamente a validação das transações do Bitcoin. O que esse pessoal faz? Bota uma GPU do lado da outra, né? E fica um negócio assim, ó. Né? Uma GPU do lado da outra, uma do lado da outra. Tudo isso aí, cada uma plaquinha dessa é uma GPU. Olha o ventilador lá. Quer dizer, o ventilador é a prova da ineficiência energética, né? A necessidade de ter um ventilador. Você produziu aquela energia e está jogando fora aquela energia. Tem que botar uma energia para girar aquela ventoinha para poder jogar fora aquela energia. Você gasta energia para jogar fora energia. É um negócio absurdo. Agora, eu não sei se vocês têm ideia do tamanho que são essas farms, né? Isso aqui é uma foto, para vocês terem uma ideia de como é que é uma farm de Bitcoin na Sibéria, né? Olha lá, ó, andares e mais andares de tudo isso aí, placa de GPU girando, ventoinha girando. Por que eles fazem na Sibéria? Porque ali ele abre a janela, já ajuda bastante para resfriar isso daí. Em outras regiões, por exemplo, se você for montar hoje um sistema, se você quiser fazer mineração de Bitcoin em São Paulo e montar um rack de GPUs, o que você vai gastar com energia elétrica não compensa o que você vai ganhar. Então, de tão caro que é esfriar esses negócios pelo que gera. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, mais no recorte da área que eu atuo, que é a área da computação, no que se refere à transição energética, a necessidade de formar profissionais que sejam capazes de tornar essas máquinas mais eficientes, para que elas não tenham que consumir tanta energia ou não tenham que desperdiçar tanta energia, né? E quando a gente olha a formação desses profissionais, a gente tem que olhar algumas coisas interessantes. Existem cursos de engenharia de energia no Brasil? É claro que engenheiros podem atuar com energia, né, engenharia elétrica, na engenharia química, na engenharia mecânica, na mecatrônica, quer dizer, todas as engenharias, de certa forma, elas têm algum impacto, né, na questão da energia. Mas quando a gente olha especificamente os cursos de engenharia de energia, essa tabela aqui mostra que a gente está há 10 anos, mais ou menos, com a mesma quantidade de cursos, a mesma quantidade de cursos, 25 cursos de engenharia, de graduação em engenharia de energia, e tem o curso tecnológico, superior de tecnologia, de energias renováveis. Também 3, 4, só nos últimos 2 anos do censo, porque o censo do MEC, do INEP, ele vai até 2022, não saiu 23 ainda, nós já estamos em 24, não saiu de 23 ainda. Mas vocês podem ver que em 21 e 22 que surgiram cursos EAD do tecnológico de energia renovável. Quando a gente vai na quantidade de alunos, vocês podem ver que em 2013 havia 2.700 alunos matriculados em curso de engenharia de energia, estamos 3.400 agora, e esse número de 3.000 e pouco, desde 2015 está estabilizado, né? Isso não tem condição de dar conta da demanda de profissionais especializados para poder olhar todas as questões que envolvem esse universo que é a engenharia de energia. Quer dizer, nós não temos como pensar nessa questão sem pensar no aspecto da educação. Aí você poderia falar, pô, Maurício, engenharia de energia é uma coisa muito especializada, vários engenheiros podem trabalhar com energia. Aí a situação fica pior, porque essa aqui é matrículas de alunos em engenharia no Brasil. Somar todas as engenharias, todas as instituições públicas e privadas no Brasil, nós notamos que de 2013 até 2016 houve um aumento no crescimento das matrículas. Estabilizou em 2013, 2015, 2016 parou mais ou menos, dali para frente só fez cair, né? Quer dizer, um país como o Brasil não pode perder engenheiro do jeito que está perdendo. Quer dizer, a profissão de engenharia, por algum motivo, ela deixou de ser atrativa para os jovens, né? E se a gente olha o crescimento total de matrículas, vocês veem que é um crescimento, há um crescimento. Não é que a curva de engenharia, a queda de curva de engenharia está seguindo a curva nacional, ela está descolada. Então isso é um problema que precisa ser enfrentado, né? Bom, eu participo de um projeto que faz parte desse esforço de capacitar mais pessoas, profissionais na área de tecnologia, profissionais na área de engenharia. Dentro desse recorte de computação, a gente tem a engenharia da computação, engenharia de software, mas também anda junto com a ciência da computação, com os sistemas de informação, né? Aqui do lado aqui nós temos o IPT, e o IPT, há alguns anos, iniciou um projeto chamado IPT Open. O que é o IPT Open? É uma iniciativa do IPT para trazer para dentro do IPT um ecossistema que eles chamam de inovação hardtech. São todos esses logos que estão aí, são várias empresas que estão se instalando dentro do IPT, né? Você tem a Lenovo, Ambev, Google, Siemens, AstraZeneca, são empresas que estão dentro do campus do IPT
A iniciativa que eu participo chama-se Intel, que é uma iniciativa filantrópica para a formação de engenheiros de computação, engenheiros de software, cientistas da computação e bacharéis em sistema de informação, que faz parte desse projeto que também está dentro do Intel. A gente é bem vizinho aqui, né? Está praticamente para ir a pé. Aqui, se vocês olharem, isso aqui é uma planta do IPT, né? Todos essas empresas são as empresas onde estão instaladas. Dá para vocês verem o Google, Lenovo, Nokia, Ambev, Granbil, todas essas empresas que estão instaladas dentro desse novo ecossistema do IPT, e o Intel, que é a instituição do projeto do qual eu participo, é uma delas que participam desse projeto. Já de antemão, já deixo todo mundo convidado, quem quiser conhecer, estamos abertos lá, sempre estamos recebendo visita. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, nós recebemos um grupo de professores da escola de Wharton, que é a escola de negócios da Universidade da Pensilvânia, que é uma das escolas mais famosas, das universidades mais antigas e mais tradicionais dos Estados Unidos. Estavam lá visitando o Intel e já estava mostrando o modelo acadêmico, né? Isso aqui eu botei no mapa aqui, no pin da direita é onde a gente está, e o pin da esquerda onde fica o Intel. É bem pertinho, viu, Fernando? Dá para ir a pé, né? E aqui é a portaria, né? A entrada do Intel, com esses 4 cursos: ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software e sistemas de informação. E uma coisa que é importante no projeto do Intel, porque essa preocupação de formar pessoas com uma base de conhecimento sólido, mas também com muito conhecimento aplicado para a resolução de problemas, todo o curso foi montado na lógica de projetos. Então não existem disciplinas, são projetos. Os alunos ficam, cada bolinha dessa daí é um módulo de 10 semanas. Então o primeiro ano, 1, 2, 3, 4, 10, 10, 10 e 10. São 40 semanas, que é o ano letivo. 4 anos, 16 projetos. Os alunos eles têm que fazer projetos de software para clientes de verdade, procuram o Intel e eles vão desenvolvendo esse projeto para atender essa demanda, e ao longo desse projeto eles vão aprendendo, as disciplinas vão trazendo conhecimentos. Quer dizer, não é que não existem disciplinas, elas existem como provedoras de conteúdo, provedoras de conhecimento, elas não são unidades curriculares. Isso faz com que o curso seja muito, muito aplicado nas demandas, nas necessidades desses diversos tipos de organização. Isso aqui é o detalhe das salas de aula. Elas são salas de aula bem modernas, porque todo trabalho é feito por equipe. Então aqui a gente consegue ver aí, cada sala tem 5 mesas, cada mesa tem 8 cadeiras, são 8 pessoas, são 5 grupos, 8 pessoas por grupo, 40 pessoas numa sala, e cada sala é um projeto. Eles vão ficar 10 semanas nessa sala com um cliente, o cliente vai sair com 5 protótipos. Ele vai combinar esses protótipos da forma como ele quiser. Esses protótipos, obviamente, um acordo, a gente não cobra das empresas para desenvolver esse projeto, mas desde que elas concordem que esse projeto se torne domínio público. Então, todos os projetos desenvolvidos pelos alunos vão para o GitHub e ficam disponíveis para qualquer um que quiser acessar, passam a ser domínio público esses projetos que os alunos desenvolvem. Todo esse processo é feito dentro do prédio, porque eles têm que desenvolver o sistema. Então, quando foi pensar na arquitetura do prédio, esse prédio é um prédio bem bacana, porque ele é um dos prédios mais antigos, talvez seja o prédio mais antigo da cidade universitária. Esse prédio ficou pronto em 1949. Né? Para vocês terem uma ideia, o prédio da atual reitoria, que é a reitoria antiga, dos anos 50. A Poli veio para a cidade universitária nos anos 60. Então, isso aqui é muito anterior a isso daí. Esse prédio foi todo reformado, foi preservada toda essa questão histórica, mas existem muitos espaços para que os alunos possam desenvolver esses materiais fora da sala de aula, porque toda a metodologia é baseada em resolução de projeto. Eles têm lá um sistema interno que é feito o acompanhamento dessas atividades. O sistema, obviamente, foi desenvolvido lá pelas próprias equipes, e a gente consegue fazer um acompanhamento bem perto do aluno aí, etapa por etapa, do que está acontecendo. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia dos parceiros, que são as empresas que procuram o Intel para que o Intel consiga desenvolver sistemas. É todo tipo de organização, desde empresas de mercado, digamos, Uber, a Ativus, que é uma de etanol, né, de etanol e açúcar, Dell, Bank of America, mas também a própria USP é cliente. A Faculdade de Medicina tem um projeto sendo desenvolvido pelos alunos lá. O Aziud é uma universidade da Holanda que tem parceria, o Hospital Sírio-Libanês, todo tipo de... você tem aquele ali, parceiro voluntários é interessante, é uma ONG de resgate de animais, de cães,
Então, todo tipo de solução procuram para que sejam desenvolvidas pelos alunos, que, como eu falei para vocês, não cobram, e a gente acaba aceitando os projetos por aderência pedagógica para aquilo que faz sentido no momento do aluno. Bom, gente, assim, acho que minha parte, viu, Fernando? Eu quis trazer mais esses aspectos, eu quis mostrar basicamente que quando a gente trata da questão da energética, a gente tem que se preocupar também não só com a produção, mas também com o consumo, para que os equipamentos, os processos sejam mais eficientes, e isso a gente só consegue se a gente tiver mais capacitação. E nós estamos num cenário de redução de capacidade de engenheiros, vamos dizer, no Brasil. Isso não faz muito sentido, e mostramos experiência de estamos tentando dar uma gotinha no oceano aí para colaborar com esse problema. Muito obrigado, Maurício, pela sua exposição, né? Eu conheço o Intel desde antes do começo do funcionamento, depois tive a oportunidade de acompanhar durante quase um ano, né, o funcionamento da metodologia de ensino, que é bastante interessante e bastante moderna, né, ao qual eu elogio, né, é desafiadora, né? Então essa metodologia baseada por projetos, né, o ensino por projetos, ele é bastante interessante e pode até também, eu acredito, servir até de estímulo, né? Se um dos fatores da queda das matrículas do curso nos cursos de engenharia for de fato o desestímulo dos alunos com as metodologias tradicionais, eu tenho certeza que uma metodologia como essa pode dar mais satisfação, né, do aluno literalmente colocando a mão na massa, né, apesar de falar isso no computador, a mão na massa é estranho, né, mas é um jargão, né. Então, muito bacana a sua exposição, né, e depois a gente continua o debate. Vou passar agora para o Eric. Eric, pode ficar à vontade, muito honrado com a sua presença aqui. Bom? Fernando, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o Maurício dividindo o painel. Tá? Antes de entrar na minha apresentação, bom, agradecer quem está aqui pessoalmente aqui nos acompanhando, tá? Principalmente vocês, né? Agradecer também quem está online, mas principalmente quem veio presencial aqui, poder prestigiar, tá? Ficar feliz com a presença de vocês. Antes de entrar na apresentação, fazer uma curiosidade a respeito da sua, Maurício, de data centers. Quando um grande consumidor, um grande gerador de energia elétrica querem conectar no sistema, eles têm que pedir um acesso. Esse acesso você pede para o operador nacional do sistema, e a depender do porte, você tem que pedir para a empresa de pesquisa energética, porque tem que fazer algum reforço no sistema de transmissão, que eventualmente é distribuidor. O distribuidor a gente está falando que é a Enel, que é a CEMIG, né, antiga Eletropaulo, que entra na nossa casa. Bom, os dois últimos data centers de grande volume que pediram conexão no Brasil, onde é que eles pediram conexão? Onde que é bastante frio? Recife. Por quê? Incentivo é guerra fiscal. A guerra fiscal supera a diferença que você tem. Então você quer resolver uma questão de engenharia, aí vê a guerra fiscal e mata qualquer resposta de engenharia que você quer dar com eficiência energética. E Recife é um pouco mais quente que a Sibéria, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá? Mas é só essa curiosidade quando você mostrou que eu lembrei desse caso. Né, que é... Bom, agora sim, então na minha apresentação, então a ideia, né, o já passou o plano como um todo. Eu sou professor aqui da Poli, mas sou meu período aqui e também sou meu período numa consultoria de energia. Então, a consultoria que fica no Rio, eu fico em São Paulo, tá? Mas uma consultoria que atua em 70 países, com soluções tanto de regulação energética como de modelos computacionais, tá? Chama PSR. Tá? Bom, primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que conversa muito com o objetivo aqui da nossa discussão de hoje, tá? E tem um gráfico que complementa até o que o Maurício trouxe, embora a gente não tenha combinado, mas na direita de vocês, eu peguei, tem algumas agências internacionais, né? Acho que a mais famosa, a IEA, mas a IRENA, aqui, que é a Agência Internacional de Energias Renováveis, que fica até em Dubai, tá? Essas agências costumam publicar outlooks anuais. E o Outlook que ela publicou esse ano, com data do ano passado, né, 2023,
ele mostra naquelas figurinhas, né, os 3 maiores desafios que você tem para a transição energética. Tá? E aí eu achei que conversa tudo com o objetivo de hoje, que além de você estar falando de questões de infraestrutura conversa tudo com engenharia, além de você falar de questões de política e regulação, o ladinho da direita lá de azul é capacitação. A falta de profissionais que você precisa romper para poder atender a transição energética. Porque a gente está falando de um novo profissional. Né? Você sai de profissionais já de uma indústria bastante já consolidada de fósseis. Se você quer uma indústria toda não fóssil, e não só na geração, mas no consumo, toda a cadeia, né, que você vai ter de uso de recursos verdes, como veículos elétricos, fica mais, né, na nossa, mais fácil de enxergar. São novas tecnologias, são novas aptidões, e uma das grandes barreiras que se vê de fato, profissionais para poderem atender em toda a cadeia da geração, consumo, todas essas pontes. Então, esses são os grandes desafios que a gente vê, né, que a Agência Internacional viu para você conseguir atender as metas de transição energética. E no gráfico da esquerda, esse aqui eu peguei do reitor do ITA, que ele botou no LinkedIn tem 1 ou 2 semanas. Tá? Esse gráfico mostra o interesse de alunos em disciplinas para mestrado e doutorado. Né, entre 2015 e 2022, qual é o campo de estudo que mais perdeu interesse? Engenharia. Que é mais fácil ser influencer, né? Influencer é muito mais fácil que estudar engenharia, né, gente? Entendeu? Então, naturalmente as pessoas não querem fazer, né? Você tem lá uma queda, claro que tem modelo educacional, que o Maurício quer mostrar uma forma de romper, mas é triste você ver que, de fato, você tem uma necessidade, se coloca em transição energética, você vai precisar de profissionais de engenharia, né? Para todos os processos, não só engenharia, né? Mas aqui, transição energética, a gente acaba lembrando muito disso. E no final, né? E para isso não é a graduação que vai resolver, simplesmente. Precisa de fato, muita pesquisa. E não está tendo interesse de alunos de pesquisa. Até aproveitando, eu lá na Poli, tenho bolsas disponíveis para pós-doc, mestrando, doutorandos, eu não tenho aluno. Eu tenho a bolsa e não tenho aluno. Entendeu? Não aparece aluno para fazer. Entendeu? Então, ao contrário, né? Então, em geral, você tem falta de bolsa, muito aluno, que eu tenho lá na Poli, eu tenho bolsa, não tenho aluno para bolsa. Né? Que é o, você fala, pô, mas não é possível, né? Para pesquisa, falta gente querendo fazer pesquisa. Né? E aí a discussão que a gente está trazendo hoje, eu vou falar um pouco de educação, eu vou falar um pouco de energia, aí eu vou pensando alguns pontos que a gente vai precisar estudar de educação. Tá? Eu trouxe 2 gráficos aqui que você consegue encontrar no site da NASA. Tá? O gráfico com fundo preto superior é de emissões de CO2, desde 800, uma reconstituição naturalmente, né? Desde 800 mil anos atrás. Então você vê como que recentemente rompeu aí uma média histórica de CO2. E o gráfico de baixo aí é de medição de fato desde 1880 para hoje da temperatura, e a NASA ela coloca aqui de vários medidores, não só dela, mas ela coloca de outras 4 instituições de medições da temperatura, e a gente vê claramente que da média que eles colocam dos anos 50 e 80, o rompimento que teve nos últimos anos, que leva a todas essas discussões que a gente tem hoje, né, de impactos globais que a gente tem com essa subida de temperatura que tem registrada aí nas últimas décadas. E aí começam os desafios, né? Então eu estou subindo temperatura, né? Um dos motivos de subir a temperatura, de fato, é que você tem mais emissões de gases que causam, né, aumento da temperatura. E a gente busca quais são os setores que mais provocam, né, aumento de emissões de CO. Tá? Eu trouxe 2 gráficos. O gráfico da esquerda é por país e o gráfico da direita quais são os setores que mais emitem CO2. No gráfico da esquerda a gente vê como nesse século a China, que é a corzinha rosa, ela tem liderado as emissões de CO2, né? Em segundo lugar os Estados Unidos, que lideram essas emissões nesse gráfico dos anos 90 até 2000, né? E aí depois você vê Índia, Comunidade Europeia, Rússia, Indonésia. O Brasil é muito pouco, eu vou falar o Brasil daqui a pouco. Tá? Então de países a gente já vê quais países mais emitem, essa é uma provocação de quais países tinham que mais contribuir de fato para reduzir essa curva. Tá? E no gráfico da direita a gente tem quais setores que mais emitem. E o setor vermelho é o setor energético. Tá?
que depois tem agricultura, processos industriais, lixo e uso da terra. Então, o vermelhinho você vê como o uso energético é o que mais emite. Então, isso justifica, vocês verem, né, constantemente na imprensa, essa preocupação, né, de você trabalhar na transição energética, que ela acaba sendo a principal responsável por emissões de CO2, que a gente viu no outro gráfico, que a gente está batendo, que é recorde de reconstituição de emissões, que tem o seu impacto aí no crescimento das temperaturas de energia elétrica. Tá? E por que o mundo emite muito CO2? Esse gráfico aqui da esquerda ele mostra em percentual, né, e o da direita mostra em números absolutos, as matrizes energéticas, a matriz energética mundial. No vermelhinho, tá? As barras vermelhinhas é o uso de petróleo, tá? O pretinho é carvão e o cinza é gás natural, tá? E o laranja é biomassa tradicional. O que é essa biomassa tradicional? Que a gente vê desde os anos 1800, o gráfico das datas lá deu uma pequena confusão na hora de fazer a passagem aqui de configuração, mas antes era lenha, né? Dá para aquecimento. Então, percentualmente falando, absoluto era baixo, mas em percentualmente era lenha. E o que a gente vê é o carvão muito usado, né? Que é barato disponível, principalmente na Europa e na Ásia, tá? Mas hoje em dia você tem uma matriz ainda que é, grosseiramente falando, 1/4 petróleo, 1/4 carvão e 1/4 gás, né? E você vê que mesmo as projeções aqui até 2100, tendo ser mais otimistas, você não consegue ainda uma redução. Reduz, mas você não fica livre ainda, né, dessas fontes. Então, a consequência que você tem, de fato, são mais emissões, dadas que tem uma matriz mais suja, né? E o impacto que você tem é o setor energético sendo um dos grandes responsáveis pelas emissões de CO2. Tá? Então, no gráfico aqui, então da esquerda mostra, eu tinha mostrado antigamente um gráfico de evolução, aqui é um gráfico de pizza, que mostra aqui 3/4, tá, das emissões de gases, né, efeito de estufa no mundo vem setor energético. E o da direita mostra o Brasil. O Brasil tem uma situação diferente do resto do mundo. Tá? Enquanto o mundo, grosseiramente falando, 3/4 das emissões de gases vem do setor energético, no Brasil é basicamente 1/4. Até menos, na verdade. Tá? Aqui 1/4. Tá? 17% das emissões são no setor energético. Energético como um todo, sendo que o maior responsável é o transporte na geração de energia elétrica em si. Né? O Brasil, o principal responsável, né, por emissões é o uso da terra. Tá? Você vê que metade das emissões da terra, aí 1/4 sem agricultura, e a gente fica com 17% de energia. Então, aquele mesmo gráfico que a gente viu lá no resto do mundo, quando a gente olha para o Brasil, né, então a gente vê que emite, que a questão energética é muito menos responsável. E por quê? Enquanto o resto do mundo a gente viu lá que é 1/4 de energia é petróleo, 1/4 carvão, 1/4 gás natural, ou seja, 3/4 são combustíveis fósseis, né, em torno de 1/4 são recursos naturais. No Brasil, eu estou mostrando dois gráficos aqui. O da esquerda é energético, da direita é energia elétrica. O energético envolve transporte, os processos industriais e a geração energética em si. A gente vê que no Brasil, óleo, né, óleo, gás natural e carvão, é que aqui não dá para ver na escalinha, mas ele divide mais grosseiramente falando meio a meio com biocombustíveis e hidroeletricidade. Então o Brasil tem uma matriz mais ou menos meio a meio renovável e não renovável energética. Precisamente é 49% renovável e 51% não renovável. Mas arredondando meio a meio. Tá? Isso para energéticos como um todo. Quando a gente tiver a matriz de energia elétrica em si, que é o nosso gráfico da direita, então a gente tem no azulzinho lá a hidrelétrica, o verdinho lá é eólica crescendo, o amarelinho é solar, o cinza a gente tem gás natural, o cinza mais escuro carvão, tá? Mas de capacidade instalada a gente está falando, né, que a gente tem em torno de 80% da matriz de energia elétrica renovável, e quando a gente olha a geração de energia elétrica em si, né, porque tem ativos que ficam mais tempo operando, outros que operam menor tempo, a gente tem que, historicamente, a hidrelétrica cumpria 90% da geração, que é o azulzinho, tá? A gente teve um período de escassez hídrica que a hidrelétrica perdeu participação. O histórico aqui é do Operador Nacional do Sistema, a projeção é da empresa de planejamento, que é a EPE. A gente vê um planejamento que ainda vai depender em torno de 2/3 da geração de hidrelétricas, o marronzinho 10% térmicas, e o amarelinho são as que a gente chama
novas renováveis, que é eólica, fotovoltaicas e biomassas, que vão representar em torno aí de uns 20%, aí, 25% da contribuição de energia elétrica em si. Isso traz outros desafios também. Então, por um lado, o Brasil está mudando sua matriz e mantendo sua renovabilidade, então, em termos de impacto de gases, o setor de energia elétrica que já é pouco emissor, né? Se a gente voltar aqui, ó, o setor de energia elétrica, a gente está falando que é 2% da emissão do Brasil, né? Então, veja, já perto do resto do mundo, ele é bem menos representativo, tá? Dentro dos 17% de energia. E o Brasil está mudando sua matriz e mantendo sua renovabilidade, tá? E a manutenção dessa renovabilidade por novos desafios, né, que é importante a gente estudar. Primeiros desafios que a gente tem nessa situação de transição energética é com mudança climática. Então, a gente tem a mudança climática que é impactada pelos de fósseis, ela acaba impactando as energias não fósseis. Primeira é com questão de hidrologia. Se a gente tem um país que até o começo do século dependia de 90% da geração de energia elétrica de hídrica, ou que a geração hídrica representa lá uns 20% do consumo energético como um todo, o que a gente tem é, nos gráficos aqui, a gente mostra ENA, o nome técnico de energia natural fluente do Sistema Interligado Nacional, ou seja, é quanto tem de água para gerar energia elétrica, tá? Porque a gente não chama de água em si, porque é um cálculo da água, de que isso pode virar energia elétrica. Tá? A gente vê o que o 100% seria a média histórica desde 1930, que é quando começou a medir. E o que a gente pode ver é, veja, desde 2017 para cá, só teve ano 2023 que ficou acima do 100%, ou seja, acima da média. 100% é a média. Tá? E o que a gente está vendo aqui esse ano, né, fora o mês de novembro, são valores todos abaixo da média. Então, nos efeitos da mudança climática, que a gente já enfrenta aqui no Brasil, é que a média, né, que a gente tem de ENAs, ou seja, de água disponível para geração, é mais baixa do que a média histórica. Então, o desafio que você tem de uma matriz mais limpa é que você tem um pacto instalado que não necessariamente você vai conseguir usar toda a capacidade dele. E tem um estudo aqui, um artigo do começo desse ano, tá muito interessante aqui, que já tem um estudo que diz que as alterações climáticas que a gente teve nos rios amazônicos no ano passado, eles já são parte explicada pela mudança energética, não apenas um ciclo natural que você tem da bacia. Então, a mudança climática, nessas alterações, é onde entra a educação. A educação é para eu conseguir modelar isso agora, né? Uma coisa é trabalhar com modelos convencionais, que tem uma previsão de geração de 1930, só que agora eu preciso do quê? De modelos matemáticos, tá? Rever todos os modelos matemáticos que se trabalha hoje em dia, e os modelos de previsão de vazão acabam sendo muito mais importantes, porque você precisa ter previsões de vazão e previsões climáticas para tentar modelar como é que funciona o sistema dentro dessa mudança que você tem de fatores climáticos. Então, esse é um campo todo de hidrologia a ser estudado, em engenharia, que precisa cada vez mais capacitação para você conseguir representar isso nos modelos, tanto para o planejamento quanto para a operação do sistema. Tá? Bom, e o que a gente mais precisa para a transição energética? A gente precisa de mais engenheiros. Tá? E aqui é engenheiro eletricista que a gente precisa, do ponto de vista do planejamento, e vários outros engenheiros para depois para a construção. O Brasil é um país, né, que as dimensões que todos nós aqui conhecemos, e isso traz muitas vantagens. A vantagem que a gente tem com o país, né, com nossas condições, é que você pode ter uma hidrelétrica no Nordeste, que você pode usar no Sudeste, uma hidrelétrica do Sul, que você usa no Centro-Oeste. Você consegue aproveitar diferentes regimes climáticos que você tem no país, desde que você tenha linhas de transmissão que conectem todo mundo, que é o que a gente chama de sistema interligado nacional. Então, todo mundo conectado significa que você consegue aproveitar o ótimo dos recursos de cada região. Tá? Bom, com mais mudanças climáticas, que são mais efeitos, né, de incerteza da hidrologia, com mais recursos de eólicas, que em geral ficam na região Nordeste, mais recursos de solar, que ficam na região Centro-Oeste e Nordeste, você vai precisar de mais linhas de transmissão para você poder fazer essa energia chegar para todo mundo. Tanto que essa fotinho que eu botei aqui
Foi a revista da capa Economist, do ano passado, capa, hein? Onde aqueles falam que é um meio ambientalista abraçando uma torre de transmissão. Porque são as torres de transmissão, ou os sistemas de transmissão, que vão ser os grandes fiadores das energias renováveis. Porque tem que fazer a linha chegar, porque é diferente de uma térmica que você instala onde você quer. Uma eólica você vai instalar onde tem vento. Aí você precisa trazer vento para cá. E esse é um dos maiores desafios da Europa e dos Estados Unidos. Tá? O Brasil, nesse ponto, tem uma grande vantagem, que o Brasil, pela sua Constituição, né, uma vez que o planejamento federal determina que precisa fazer uma linha de transmissão, você tem uma agência reguladora que o caminho da linha de transmissão, ela pode declarar utilidade pública do caminho, o empreendedor faz e indeniza os proprietários das terras que passaram. E você consegue, agora pode parecer longo, do que começa a fazer o estudo de engenharia da necessidade até a construção da linha são 8 anos. Esse mesmo prazo, quando você vê nos Estados Unidos, é 15 anos ou mais. Na Europa, 20 anos. Por quê? Lá, as regulamentações são estaduais. Então, se você quer pegar energia solar de Illinois e quer levar para a Califórnia, você vai atravessar um monte de estado. Cada estado tem sua regulamentação. Você precisa de um acordo entre os estados para poder passar. Na Europa, você quer pegar uma eólica saindo, sei lá, né, do leste europeu e quer chegar na Alemanha, vai passar por mais de um país. Cada país tem que aprovar. E aí vem o problema de border, que se fala, por que um país vai deixar passar uma transmissão na terra dele se ele não vai usar aquela energia? Você vai sair de um país para chegar na Alemanha, da Alemanha não é meu problema, o cara vai dizer. Né? E no Brasil, por mais que você quer reclamar, por que eu vou trazer uma energia que vem da Amazônia para São Paulo, vai passar por um monte de estado que não vai aproveitar essa energia. Tem alguns leões que são diretos. Você pode até reclamar, mas vai ser feito. Tá? Porque aqui é uma federação, então se você não gosta, né, se você está em Goiás, você não gosta que vai passar uma transmissão ligando a energia do Pará para São Paulo, você vai ficar sem gostar, mas vai ser feito. Né? Mas no Brasil não tem essa cultura. Mas nos Estados Unidos, um estado pode não gostar e aí impedir de fazer. Então você tem um processo muito mais lento. Então o Brasil, nesse ponto, ele tem uma vantagem com relação a outros países, você conseguir fazer esse sistema. E aqui o que eu preciso de engenharia. Eu preciso não só de engenheiros, mas eu preciso de modelos computacionais que consigam o quê? Tá? E esse é um outro desafio que é a engenharia hard mesmo, de ciência da computação. Esses modelos elétricos de hoje em dia, você precisa conseguir prever do ponto de vista horário, até em discricionário de menor do que 1 hora, às vezes você conseguir modelos de 30 minutos ou 15 minutos, você fazer previsões no tamanho do Brasil, de cada localização, a expectativa de geração de eólica, de vento, de sol e de água. Para você poder dimensionar o sistema no menor custo total. Então, a gente está falando de data center robusto, que tem que rodar milhões de informações de previsão de estados da natureza, tá? Com modelos computacionais que eles precisam conseguir enxergar e combinar, porque cada geração ocorre num horário diferente. Então, quando você planeja, você vai ter que planejar considerando essa complementariedade ou não de cada uma deles com o perfil do consumo. Tá? Então, aqui a gente está falando de muita pesquisa, necessidade de muito estudo para poder desenvolver esses modelos. Tá? E o Brasil, além de ter essa vantagem, já estou com o meu tempo já quase estourando, né? O Brasil, além de ter essa vantagem do ponto de vista de transmissão, o Brasil tem uma outra vantagem que as energias renováveis para transmissão de energia são muito mais baratas do que os comparáveis mundiais. Esse gráfico aqui são 4 estudos diferentes, tá, né? Tem desde a Agência Internacional de Energia Elétrica, da Agência Renovável, do Lazard e de um laboratório americano, NUEL, que compara, a gente tem comparação de dados mundiais com dados brasileiros. Os dados brasileiros são custos econômicos em azul e os laranjas são internacionais. O Brasil, para as fontes renováveis, tem as fontes mais baratas mundialmente falando. Então, por isso que você vê muito na mídia falando que o Brasil tem uma grande oportunidade na transição energética, que é você o quê? Tem energias baratas, tem um sistema de transmissão que já é robusto e é federalizado, que você consegue, de fato, trazer essas energias todas para promover a transição energética. Tá? E a transição energética, a discussão que você faz para não ser só energia elétrica, a gente vê que é só um pedaço da discussão,
Mas grande parte da discussão que a gente fala, você vê na transição energética, é na eletrificação dos transportes. Tá? Você vê que no mundo inteiro, energia é uma participação de emissões, e dentro de energia, uma responsável é transportes. Tá? Então, por isso que você vê bastante esforços na eletrificação dos transportes, porque dentro, né, do Pareto é o que mais impacta no final, né, em termos de emissão. Tá? E outras oportunidades que você pode ter aqui de hidrogênio verde, até como uso de combustíveis e também hidrogênio para a produção de outros produtos. Isso aqui é um mundo novo, eletrificação de veículos, que eu preciso de novo de educação, de engenharia. Né? Fazer carros elétricos são competitivos, por isso que hoje em dia até a indústria automobilística está mudando o seu perfil, porque entram competidores novos, né? Que você pode sair dos tradicionais. E aqui nesse gráfico aqui, é interessante como o Brasil também tem uma vantagem. Tá? Isso aqui é um estudo do ICCT, o gráfico está meio distorcido que eu tentei botar na mesma escala. Tá? No gráfico da direita, você tem, né, quanto que você tem de emissões diretas e indiretas, tá, de veículos na Europa, médios, né, ou mais eficientes, e o que você quer nas duas colunas da direita, o quanto se quer reduzir de emissão com a eletrificação de veículos. Então, quer sair de carros mais eficientes, emitendo a 250 gramas de CO2, isso no ciclo de vida do projeto, tá, de um carro, ou perto de 200, quer se chegar em torno de 100 e poucos gramas de CO2 por quilômetro no ciclo de vida. Tá? O Brasil, por ter o etanol, o gráfico da esquerda é o Brasil. Tá? Então você tem desde veículos convencionais, elétricos plug-in. Tá? Tem em cima do azul escuro, que tem o ciclo de vida de todos os produtos, você tem o azul claro para etanol e gasolina. Por que tem essa coluna? Depende se você abastece seu carro só com etanol, se você abastece só com gasolina, ou a média da barra é o abastecimento médio no Brasil, que fica quase meio a meio gasolina com etanol. Então veja que interessante que é o objetivo europeu de emissão com carro elétrico é o que você consegue no Brasil com carro etanol. Então se o Brasil fizer um carro híbrido etanol elétrico, a gente está falando que são aquelas barras da direita ali, da matriz elétrica, quanto que a gente consegue reduzir, aí o Brasil de fato conseguiria ainda mais avançado em termos de contribuição. E por que o europeu também não consegue reduzir muito? Porque mesmo quando ele usa energia elétrica, a energia elétrica é da onde? Então, se para cada carro elétrico que você construir, você fizer uma térmica a carvão, você só trocou de lugar, né? Então não resolve. Por isso a discussão que você tem de transporte é um ponto que você quer reduzir a transição energética. Mas tem que ser uma operação casada de infraestrutura, por isso que é o ambientalista abraçando o poste de energia elétrica, porque para ter um veículo elétrico fazer sentido, eu preciso botar energia renovável. Né? Não adianta eu fazer um marginal, fazer um carro elétrico com cima térmica a carvão. Aí você só tirou a poluição da cidade e jogou para o interior. Mas do ponto de vista global, né, que você está ganhando com isso. Então, as matrizes deles é que não permitem que eles consigam chegar igual a nossa, que a nossa é 90% de matriz renovável. Então, desde que a gente continue mantendo a matriz com essa renovabilidade, cada carro elétrico que está no Brasil, eu estou trocando uma gasolina por 90% renovável. Na Europa, cada carro elétrico que entrar, ele troca 50%. Né? Ou depende do país, até menos. Então, por isso tem um esforço europeu de você reduzir a geração para poder ter um carro elétrico que de fato consuma energia renovável. Só que fazer um carro elétrico, tá? Além do desafio que você tem da rede como um todo, ou seja, eu tenho o desafio da geração ser elétrica, eu tenho o desafio que hoje em dia, se comparar os noticiários mais recentes, tem sido um revés no crescimento de veículos elétricos nos Estados Unidos, são os postos de abastecimento. Tá? Porque uma coisa é você, né, abastecendo na sua casa com carga lenta. Então você vai lá, o seu carro elétrico durante o dia, chega à noite, você abastece seu carro, vida que segue todo dia. Aí você quer viajar. Né? E americano gosta muito de viajar de carro. Né? Aí isso é uma viagem de um dia inteiro. Aí o dia inteiro o carro elétrico não tem autonomia. Ah, tudo bem. Aí que você vai pensar.
Nenhum carro tem autonomia, nem elétrico, nem a combustão tem um dia inteiro. Mas com a combustão você faz? Você para no posto, enche o tanque, come seu sanduíche, ou almoça, pega o carro e volta. Ah, não, mas o elétrico demora 3 horas para carregar. Ah, demora 2 horas. Aí qual que é a paciência que o cidadão tem de ficar 2 horas esperando o carro elétrico carregar para poder seguir viagem? Então o que você precisa fazer? Carregadores rápidos, que demorem 30 minutos para carregar, demorem 20 minutos para carregar. Um carregador rápido, aí está falando o quê? Você não consegue mais usar aquela rede de infraestrutura que você tem na estrada. Fiozinho passando não dá mais não. Tá? Então você vai ter que o quê? Fazer investimento de novos sistemas de transmissão para fazer, né, postos elétricos. E um posto elétrico, veja, nos Estados Unidos, a estimativa de fazer na estrada a coluna é o penúltimo, 8 milhões de dólares fazer um posto elétrico. Para você poder ter uma carga rápida, que a carga rápida é esse de 16 mega. 8 milhões de dólares. No Brasil, então, isso precisa poder fazer toda a rede, porque aí você vai ter um posto de recarga rápida. Você para seu carro lá, enquanto você toma seu lanchinho, toma seu cafezinho, você recarrega. Então, veja que o desafio é muito grande. Então, para o carro elétrico fazer sentido, eu preciso ter uma matriz elétrica renovável. É o meu desafio de transmissão em seu carro. Outro é, o usuário ele precisa de infraestrutura. Né? Infraestrutura são postos de carregamento. Então, esse é um desafio nos Estados Unidos, conseguir para o Brasil maior ainda, porque o Brasil é um mercado ainda iniciando em veículo elétrico, e faz sentido até ser iniciando, porque o carro elétrico é muito caro para o nosso padrão de renda, e porque o carro etanol, que a gente já mostrou, a gente já consegue ter uma boa contribuição. Em termos de infraestrutura de postos de abastecimento de carros elétricos, aqui da direita. São Paulo tem praticamente metade dos postos no Brasil com carregamento elétrico. São 578 postos no estado de São Paulo inteiro. Aí quando você vê esse gráfico, você vai concluir o seguinte: se você sair com o seu carro elétrico de São Paulo para outro estado, você não carrega. Só pode viajar em São Paulo. Porque a chance de você achar um posto em outro estado vai ser difícil. Então você comprar carro elétrico não sai de São Paulo. Tá? Não à toa que os carros híbridos estão ganhando bastante espaço atualmente para dar mais flexibilidade para o transporte. Mas, de novo, é o desafio que você tem. E aí, aqui, acabei não trazendo gráficos, mas o mais importante no caso de transporte, você reduzir de fato a emissão, não é o carro de passeio, são os caminhões e ônibus, porque eles rodam o dia inteiro, porque carro você roda pouco. E caminhão roda o Brasil inteiro. E aí, caminhão, eu preciso ter estradas elétricas, que é o período que está se dando, com postos de carregamento rápido para o caminhoneiro. Então é um desafio muito grande, porque esse de fato é que vai reduzir a emissão, vai ser o caminhoneiro e vai ser o ônibus, porque o carro roda o dia inteiro. Nosso carro a gente roda mais de 1 hora por dia porque o trânsito em São Paulo é grande. Mas proporcionalmente, for atacar né, o maior interesse é você de fato pegar os caminhões. Aí eu tenho o desafio que a matriz para ser renovável precisa ter linha de transmissão e depósito de carregamento, para a gente conseguir chegar naqueles objetivos. Tá? Aí você fala, não, beleza, né? Vamos fazer tudo isso. Aí a pergunta é quem vai pagar essa conta. Né? Então, se uma aqui em São Paulo, uma Enel, se no Rio de Janeiro uma Light, ou se uma Celeste, uma Semig for fazer um investimento desse para receber os veículos elétricos, ele vai cobrar na tarifa. Uma tarifa que, né, quero ver se alguém aqui acha barata a energia. Né? E a energia, como pode ver, ela sobe mais do que a inflação. Tá? Então você tem um desafio também, né, que você tem, né, para poder fazer esse investimento, alguém tem que pagar essa conta. E aí, então você tem todos os desafios que você tem da transição e tem o desafio de quem paga a conta dessa transição. Porque, tá, vou fazer postos, beleza. Vai para a tarifa. E a tarifa já não está confortável para todos os brasileiros. Tá? E um outro desafio que traz a matriz, que a gente chama aqui da curva do pato, é que é a curva do pato. Então eu quero fazer uma matriz que ela seja mais renovável. Qual que é a fonte que mais tem crescido mundialmente? É a solar. Tá? A solar, ela gera de forma bastante previsível entre o começo da manhã e o fim do dia. Anoiteceu, atualmente não tenho mais. Então, o que a gente fala, o cálculo que você faz na energia elétrica é da demanda líquida. A demanda líquida é quanto que é a demanda bruta menos a geração das fontes não controláveis. Não controlável vai ser eólica e solar. Porque as outras você controla. Hidrelétrica você consegue barrar no reservatório, térmica você manda operar e não operar.
Então tem as fontes não controláveis. Então a demanda líquida das fontes não controláveis, a gente chama de curva do pato aqui. Essa curva é da Califórnia, que está adiantada. O que é a curva do pato? Ou seja, lá em cima, o primeiro amarelinho é 2015. Então, tinha pouca energia solar. Embaixo aqui é 2022, 2023. Ou seja, tem hora do dia, chega meio-dia, 1 da tarde, que a solar atende o mercado inteiro. Tem hora que está negativo, ou seja, eu tenho mais geração do que consumo. É quando tem preço negativo lá fora. Porque o consumo, a geração é maior que o consumo. Então acontece, quando acaba o sol, olha aquela curva que eu tenho que fazer lá das 5 da tarde às 6 da tarde. É de uma hora para outra, eu troco todo o meu sistema. Sai o solar e entra todo o resto. E todo o resto, em geral, lá na Califórnia, é térmico. Desliga um, liga o outro. Isso acontece em poucos minutos. Só que do ponto de vista elétrico, é uma operação não simples essa. Né? Não é você na sua casa virar uma tomada. É virar a tomada do Estado, né? Sai o sol, vai a térmica. Tá? Isso requer o quê? Investimento em confiabilidade de rede. Eu não estou falando mais da geração de energia em si. É a confiabilidade de rede que você precisa. Porque a energia solar pode estar no seu telhado e a térmica está no interior. Então, parei de gerar aqui e em alguns minutos eu tenho que puxar de outro lugar, com certa imprevisibilidade. Eu preciso disso o quê? Eu preciso de muito engenheiro eletricista, muito modelo de matemática, muita ciência da computação para modelar a rede, para poder instalar e operar ela. Então, os objetivos aqui, você tem esse desafio muito grande. Tá? E os desafios não param. Vocês podem ver Rio Grande do Sul, pode ver São Paulo, as quedas, a transição energética, assim como, né, em suas oportunidades, a gente tem visto vários desafios que estão surgindo. Então, no meio disso tudo, você tem os desafios climáticos que estão vindo desse aumento da temperatura que o mundo está discutindo hoje, mas que os efeitos você já sente hoje. É porque começar a discutir hoje para estar resolvido lá na frente, mas os impactos a gente já está sentindo hoje. Então, no meio disso tudo, eu preciso fazer renovável interior, eu preciso fazer a linha, aí eu preciso melhorar a rede para poder dar confiabilidade daquela rampa, vai ter o veículo elétrico, e ao mesmo tempo o clima mudou, que tem mais desastres, tem mais eventos climáticos mais severos. Para ajudar tudo isso, o que eu preciso? Bons meteorologista nunca foi tão importante. Fazer bons modelos e conseguir tentar antecipar algum desses fenômenos. Tudo isso é a educação que a gente precisa. Não é à toa que a Irina botou lá um dos desafios que eu preciso de educação, porque o mundo está muito mais complexo. Conseguir prever e antecipar. É ciência de dados, engenharia da computação, é engenharia elétrica, é meteorologia. Virou muito multidisciplinar. Que você precisa conseguir combinar todas essas disciplinas para tentar, né, mitigar efeitos. Você não consegue zerar, mas mitigar ou tentar se antecipar o que você puder do que está acontecendo. Tá? Aqui, aqui eu mostro quanto que as distribuidoras já precisam de investimento para manter a rede como é hoje. Então imagina quanto que ela vai precisar de investimento para todo esse esforço. E lembrando que investimento é a tarifa mais alta. Então o desafio não é fácil. Então todos os desafios tecnológicos têm desafios financeiros, porque fazer tudo isso custa. E alguém tem que pagar essa conta. Tá? E tem outro caso, nessa transição energética como um todo, tem um outro pano de fundo que a gente não pode também deixar de observar o seguinte: se por um lado vários países tratam a transição energética com um discurso de redução de impacto climático, mas junto com isso existe uma preocupação geopolítica, porque combustível fóssil está localizado em regiões politicamente sensíveis, ou ambientes de guerra que a gente está vendo. Então, um dos motivos que você tem até de acelerar a transição energética é ver com a guerra Rússia e Ucrânia. Vou acelerar, e quando você for acelerar, não é porque você está querendo acelerar a transição energética, é porque o meio ambiente está sofrendo mais, mas porque os fatores geopolíticos estavam mais sensíveis. As guerras fazendo com que fosse antecipado. E aí tem um relatório da IEA de 2022, é o seguinte, olha, então a transição energética, os países estão tratando não só olhando do ponto de vista ambiental, mas estão olhando do ponto de vista geopolítico. Eu quero deixar de depender de alguns países, né, que concentram hoje as reservas de óleo e gás natural. Então eu quero para o mundo elétrico, onde no mundo elétrico eu consigo botar solar e eólica no meu país. Só que, nesse mundo elétrico, seja tanto
para os geradores, né, renováveis, aqui eu estou pegando de eólicos e solares, como na demanda dos veículos elétricos lá em cima, eu preciso de minerais críticos, são chamados. Tá? E esses são os minerais críticos. Aqui tem para cada uma das tecnologias quais são os minerais que são utilizados. Então a transição energética vai ser o quê? Ao invés de explorar petróleo, eu vou explorar minerais. Tá? Qual que é o lado positivo do ponto de vista econômico disso? É que onde tem muitos desses minerais é América do Sul e África. Então, ótimo que eu posso levar renda para esses países, a depender se for feito de forma justa ou não. Porque o que a gente tem visto também é que muita extração de minerais também leva a desigualdade e leva a confusão para muitos países. Só que do ponto de vista geopolítico, aí tem um caso mais interessante que é o seguinte. Hoje em dia, né, o gráfico da esquerda é como que é a dependência que você tem, né, na extração de petróleo. Então, por mais que tenha uma concentração hoje em alguns países, né, na extração de petróleo e gás natural, quando a gente olha para os minerais críticos que vão ser necessários tanto para a geração de energia elétrica, como para os veículos elétricos, a gente está falando que os minerais raros, que é a última linha, que são os mais importantes para você poder usar tanto na geração de energia elétrica como veículos elétricos, 80% deles são processados na China. Tá? Independente de ser China ou não, tá? Mas a questão é, se eu saio de uma situação de hoje, onde eu dependo de meia dúzia de países, minha transição energética vai depender de um só. Então, se do ponto de vista geopolítico eu queria reduzir a dependência de uns países, eu vou reduzir daqueles e vou concentrar tudo num outro só. Então, essa é uma questão geopolítica que tem que estar atento, porque a gente vê muito que um dos bichos da transição energética não é simplesmente o meio ambiente, é uma questão geopolítica. Mas a China enxergou essa transição energética décadas antes dos outros países. Se preparou para isso e hoje em dia, não à toa que ela está dominando veículos elétricos. Né? Tanto que os Estados Unidos e a Europa fazendo barreiras econômicas a veículos elétricos, porque o veículo elétrico chinês é melhor e mais barato. Tá? E a gente não pode ser inocente também na transição energética com a questão financeira. Tá? Saiu semana passada um levantamento da Reuters, né, dos empréstimos que os países têm feito, os países ricos têm feito para poder financiar, né, a transição energética. No gráfico da esquerda, são em amarelo, você tem os financiamentos que são feitos a custos de mercado, tá? Não são subsidiados, e os países que estão tomando esse financiamento. Ou seja, os países ricos, eles estão ganhando dinheiro com a transição energética também, tá? Fazendo empréstimo a preço de mercado. Então, todo o discurso deles, por mais que tenham, se ancorem em questões energéticas, tem uma preocupação geopolítica e, ao mesmo tempo, ganha-se dinheiro emprestando dinheiro para os países, dizendo que eles têm que promover a transição energética e eles emprestam. A Reuters fez esse levantamento agora, que esses financiamentos são a preço de mercado, não é subsidiado. E quem está pegando financiamento são países pobres. Tá? Que, na verdade, era para ser uma oportunidade para eles se desenvolverem, estão se endividando. Tá? Então a gente não pode ser inocente também, que na questão energética, além da preocupação ambiental em si, tem a preocupação geopolítica e tem o lado financeiro. Então a gente vai, né, capacitar os profissionais para tudo isso. Bom, eu passei do meu tempo, né, largamente, me acabei me empolgando aqui um pouco, me desculpa aí passar do tempo, tá? Mas isso era das mensagens que eu queria passar. A ideia desse pano de fundo é mostrar a importância que você tem, né, de capacitar profissionais para conseguir, de fato, enfrentar esse mundo todo que está mudando. E tem muitas oportunidades, mas as pessoas precisam querer estudar. Tá faltando interesse em engenharia, não só na graduação, mas também na pós. A gente precisa de mais engenheiros para o Brasil não ficar, de novo, num processo como a de transição energética, a assistir os outros países fazendo e a gente só comprar a tecnologia dos outros. A gente tem a oportunidade, de fato, de participar mais ativamente e aumentar a riqueza do país. Mas é isso. Obrigado, Fernando. Excelente, Eric. Excelente. São bastantes informações, como vocês viram. Então, eu lembro que esse evento ele fica gravado. Em alguns dias ele estará disponível no YouTube, nas redes do IEA, do Instituto de Estudos Avançados da USP, né? E então vai ser bastante interessante, né, para quem quiser
fazer seus estudos, né, acerca do tema, para pegar todos esses dados atuais que o Eric trouxe, né, e comentados, né, por um especialista da área. Interessante, o nome do projeto que eu estou participando é abordagem multidisciplinar, né? No EA isso é muito estimulado, né, a questão multidisciplinar. E eu venho buscando ver os diversos aspectos da transição energética. E desde fevereiro, quando oficialmente eu comecei nesse projeto, eu tenho tomado cuidado de toda semana eleger uma frase sobre transição energética. Então ele é recente, né? Vai completar 4 meses só o projeto, oficialmente. Eu comecei bem antes. Eu parei na transição justa. Eu não consegui sair dela ainda. Uma transição justa. E isso envolve muitas coisas, né? Eu também eu não vou me alongar, eu sou mediador, né? Mas eu tive em 4 painéis essa semana, 2 como mediador, esse é o quarto. 2 como mediador, 2 como palestrante. Falando sobre diversos aspectos da transição energética. E a questão da justiça social, né? Eu acho que essa é a questão mais importante. Como o Eric frisou, nós temos uma urgência climática, né? Há muitos motivos para fazer a transição, né? Mas ela deve ser justa. Os dados corroboram com isso, né? Os dados que o Maurício trouxe também, né? Será que a gente está se preparando? A gente está se enriquecendo culturalmente, né? Os investimentos estão no caminho certo, os incentivos estão no caminho certo, né? Então é muito desafiador, né? Se mostrou bem mais complexo, está se mostrando bem mais complexo a cada dia que passa do que eu imaginava. Só um lembrete, né? Eu esqueci de falar no começo, um aviso para os internautas, né? O chat normalmente nas transmissões do IEA, o chat no YouTube não fica aberto. E as perguntas, então, elas podem ser enviadas para o e-mail iearesponde@usp.br. Tá? Como nós temos plateia aqui hoje, né? Novamente sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu vou abrir para perguntas da plateia, se vocês me permitem. Né? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, o professor, ele vai levar o microfone. Eu peço que se apresente, professora. Bom, boa tarde. Eu sou da Faculdade de Direito, então estou meio de paraquedas, mas meu nome é Fernanda. Eu gostaria de parabenizar as exposições e a minha curiosidade, eu atuo na área ambiental, também profissionalmente, e eu queria saber em termos de custo, de números, para uma implementação, eventual implementação do sistema de transporte público, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Né? Como é que se faria isso? Como é que se poderia efetivar uma política pública nesse sentido? E em quanto tempo? Eu não tenho esses. Oi, prazer, obrigado por ter vindo pela pergunta. Tá? Eu não tenho esses dados, tá? Mas tem pesquisas a respeito que daria para a gente levantar, porque a gente está falando de qual opção que vai ser, por exemplo, se forem ônibus elétricos ou ônibus a bateria, né? E aí ônibus a bateria, o ônibus não pode descarregar no meio do caminho, né? Senão coitado de quem está no ônibus e do trânsito, porque o trânsito de São Paulo às vezes é imprevisível. Então assim, o número que eu tenho, que não é da cidade, tá? Então, imagina. Então, aí o ônibus sai
digamos que o ônibus sai com uma previsão de autonomia de 8 horas. Aí você faz a rotinha, faz os erros, digamos, não. Em 6 horas tem que estar de volta na garagem, digamos. Aí aquele dia ficou 9 horas. E aí? E agora, José? Então, assim, então tem esses desafios, né? E aí, quanto maior for uma hora de certeza, acontece que menor tempo de rodagem você deixa o ônibus, né? Ah, não, você tem esse setor de trânsito, então em vez de voltar em 6 horas, vai ter que voltar em 5. Tem que voltar em 4. Aí você vai precisar ter o quê? Muitos postos de ônibus para ficar indo e voltando, porque você vai reduzir, se o trânsito for muito. Você começa a reduzir essa margem que o ônibus pode ficar. Então, se for um ônibus a bateria. Se for um ônibus elétrico, que em São Paulo tinha os trólebus, né? Que não tem mais. Né? Não sei se não tem mais, acho que é muito forte, é que eu não vejo mais, pelo menos. Mas geralmente você via, né? Isso era mais fácil de ser resolvido. Né? O quanto que você vai botar de biometano? Às vezes, para você reduzir, você nem precisaria, por exemplo, sair do diesel para o elétrico. Se você saísse do diesel para o gás natural, você já tem um benefício tremendo. Já. Às vezes você não precisa perseguir o ótimo, você perseguir o bom e ajuda muito. Então, você sair do óleo e ir para o gás natural, que é muito mais fácil reabastecer, você já tem um ganho para a cidade muito grande. Né? Então, você nem precisaria almejar e fica muito mais fácil fazer também. Tá? Mas, de fato, eu sei que tem estudos nessa área, eu não tenho esses números. Agora, um número que eu tenho global, que aí mostra o tamanho do desafio, isso saiu no Financial Times tem umas 3 semanas. Para que o mundo atinja as metas de transição energética, né, da temperatura, o investimento global é de 9 trilhões de dólares por ano. É quase o PIB dos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos é mais de 10 trilhões de dólares. Não sei se está em 12 trilhões, 14 trilhões. 14 trilhões para os Estados Unidos, da China um pouco menos do que isso. Tá? Ele fica abaixo do PIB, mas em ordem de grandeza é quase um PIB dos Estados Unidos que tem que fazer para gastar para atingir a meta de transição energética. Ou seja, é uma meta não só difícil em termos de engenharia, mas financeiro. Tem que surgir um novo Estados Unidos em termos de PIB, grosseiramente falando, para poder pagar. E a pergunta no final é quem vai pagar essa conta. Né? Mas tem outra pergunta que é muito fácil perguntar quem vai pagar essa conta, mas quem vai pagar a conta se nada for feito também. Né? Porque se nada for feito, tem um monte de gente pagando a conta também. Porque tem que fazer as duas contas, a conta do que fizer quem paga e do que se não fizer quem paga. Né? E a custa do não fazer quem está pagando está alta também. Então tem as duas custas. A gente não pode olhar só um lado da conta, tem que olhar o outro, porque hoje em dia a gente está vendo a conta do quanto está custando não ter feito. O planeta Terra não vai acabar, mas talvez fique muito difícil para a raça humana. Tá se esforçando bastante, né? E então tá cobrando. Sinais estão aí e agora com prejuízo financeiro. A gente está vendo no nosso estado com o irmão, né? Que a gente nem faz ideia ainda, né, de como que vai recuperar isso, né? Eu espero que tenha um cientista digital bastante incomodado com esse tanto de números que o Eric trouxe, né, Maurício? E eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta para você. A gente fala muito da questão da inteligência artificial. Só que a inteligência artificial ela já existe, as técnicas de inteligência artificial há um bom tempo. Mas a novidade parece que surgiu em março de 2023, né? Que foi aquele boom do chat GPT. Né? Então, o Eric colocou uma série de desafios aqui, né? Que até podem virar os projetos lá, né? No Intel, eventualmente. Mas como que a gente pode conscientizar as pessoas que, por exemplo, para ajudar na questão da transição energética, que a conscientizar as pessoas de que a inteligência artificial não é só o chat GPT gratuito e o chat GPT 4 Omni. Essa é uma provocação, porque está parecendo que é só isso hoje. E não é. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Bom, a pergunta é um pouco ampla, né? Vou tentar até fazer uma ligação, inclusive, com a pergunta da professora, que é o seguinte: quando a gente pensa em o transporte como sendo o principal driver aí do problema energético, né? Como o próprio Eric apresentou os dados, a gente tem que pensar em várias coisas. Por exemplo, por que aquela pessoa precisa se deslocar daquele lugar para outro lugar? Quer dizer, então, não é só uma questão de tarifa de transporte, mas é uma questão do jeito como a cidade cresce, do jeito como os bairros são montados, né? Isso é política pública. Os incentivos, né? Por exemplo, tem muita cidade que já implantou pedágio urbano, né? A gente, né? Já tem. Por que São Paulo não, tem, não poderia ter isso? Né? Então, eu acho que assim, existe uma discussão maior que passa pela estrutura da sociedade e quem paga essa conta. Porque no final, o Eric comentou bem, todo mundo paga. Não tem conta que não vai ser paga. A questão é qual conta vai ser paga e com o quê, porque não é com dinheiro, é com a vida. Quer dizer, são coisas assim que são pagas de formas mais dramáticas. Né? Bom, fazendo a partir dessa base, indo para a questão da inteligência artificial, eu não tenho dúvida nenhuma que um dia, e está perto isso, os carros, todo o transporte público vai estar conectado no grid. Eles não estão conectados ainda. Por que não estão conectados? Porque você usa o seu celular, né? O teu celular você loga no Waze e o teu Waze você espelha lá no teu navegador lá do carro. Mas não é o carro que está no grid, é o teu celular que está no grid. Mas um dia ele vai ter. Qual é o problema hoje dos carros não estarem no grid? Novamente, política pública. Quem paga essa conta? Porque se tiver um chip no carro e esse chip tiver que se comunicar com uma antena, tem uma conta ali, né? O custo da conectividade. Você pega São Paulo, se eu não me engano, são 10 milhões de carros, veículos, né? Se você colocar um chip cada um, isso custar 20, 30 reais por mês, quanto que vai dar isso daí? Quem vai pagar isso? O fabricante do carro? Vai ser o dono do carro? Vai ser o município através do imposto? Quer dizer, isso são definições importantes. Por que eu falo da conectividade dos carros? Eu acho que é um passo importantíssimo a conectividade dos carros para a questão da transição energética. Por quê? Porque você tem como fazer política pública através disso. Você, por exemplo, se você quiser cobrar pedágio urbano, você imagina a infraestrutura que você tem que montar para controlar placa, tudo. Se esses carros estão no grid, acabou, você sabe onde eles estão. Fiscalização de trânsito, local proibido, emissão, uma série de coisas você pode controlar a partir do momento que os carros estiverem no grid. Então, eu acho que nós vamos evoluir para uma situação em que os carros vão estar todos conectados. Isso vai ser só ferramenta. Não quer dizer que a coisa vai ficar melhor. Vai depender de decisões públicas do que fazer com essa informação e como manipular essa rede. E também vai depender das questões de privacidade. A gente fala, pô, eu não quero que uma pessoa fique sabendo onde que eu estou andando, o que está acontecendo com o meu carro. Né? Então, como é que você garante a segurança que aquela informação da localização daquele carro não seja vazada, ou não seja invadida por hackers, tal, esse tipo de coisa. Mas se vocês imaginarem um dia que quando todo o sistema de transporte estiver conectado, a inteligência artificial vai ter um papel fundamental nisso daí. Bacana, Maurício. Eu acho que o ânimo que dá é que a gente pode estudar e muito, né, as soluções, né? E acho que a gente tem que se agarrar nisso mesmo, né? Enfim, eu gostaria de abrir de novo para a plateia. Você se apresenta, por favor. Ele está trazendo o microfone. Boa tarde. Meu nome é Marcelo, sou engenheiro eletricista, né? E eu gostaria de pegar um pouquinho do tema dos dois, né? Sobre tecnologia, sobre geração e transmissão energética. Recentemente passamos por uma crise energética no Brasil e só não foi pior por causa da Covid, né? Da pandemia. E sabemos que essa parte de tecnologia ela evolui muito rápido, né? E pelo que eu soube hoje, que eu não sabia dessa parte do chat, né? O consumo de energia por causa desse tipo de tecnologia aumentou drasticamente. E a dúvida é o seguinte: se em um certo momento não é perigoso colapsar o nosso sistema, nível Brasil, porque, que nem o professor falou ali, demora mais ou menos 8 anos para implementar uma nova linha de transmissão, né? Criar uma usina deve demorar muito mais, mas a tecnologia gerar um consumo maior do que a transmissão e a geração do nosso país. Porque do jeito que está, eu não vejo que o sistema comportando tudo isso que está acontecendo, né?
Gostaria de saber se tem algum estudo da EPE, alguma coisa assim, relacionado ao avanço da tecnologia em nossa infraestrutura, né, nível nacional. Não, esse risco a gente não tem hoje, tá? Mesmo com esse crescimento da demanda, a gente tem hoje em dia. Quando passou a crise energética em 2021, a crise energética de 2021, a gente primeiro foi o pior cenário de escassez hídrica da história, tá? Desde 1930. Se a gente pegar os dados do racionamento de 2001, se tivesse chovido equivalente ao racionamento de 2001, a gente já está jogando, já está transbordando de água. Assim, a diferença foi muito pior do que o racionamento de 2001. O racionamento de 2001 se tivesse chovido o mesmo que 2001 era um alívio para 2021, era uma tranquilidade. A diferença é que foi de escassez. Tá? Foi a pior série histórica. Em 2021, o principal problema que a gente teve não era nem energético, era de potência. Qual que era a diferença? Era a questão horária. Então você tinha a preocupação que se tinha em 2021 era que em determinadas horas havia o risco de não conseguir potência, você não entregar o máximo num certo horário, energia ao longo do dia. Então eu tinha recurso para a média, que é ao longo do dia, mas havia o risco de no horário de pico eu não conseguir atender. Então é um dimensionamento de potência do sistema. Bom, o sistema um sistema elétrico acontece para você poder planejar ele. Isso tem uma empresa só para isso, que é a EPE. Você precisa de um critério para planejar. Que com base nesse critério você vai ter um método para planejar. E desse critério, uma vez que você muda o critério, ele só fica ativo, vamos dizer assim, entre aspas, depois de 5, 6 anos, que é daquele critério, agora decide-se quanto que vai contratar de cada recurso que vai se fazer de transmissão. Então eu defino um critério que ele só vai ser, digamos, atuante 5, 6, 7 anos à frente, quando você combina tudo. E em 2021, o critério que era que estava, digamos assim, vigente, era olhando só recurso energético. Em 2019 é que mudou o critério para energia e potência. Mas em 2019 aprovou no que a gente chama de Conselho Nacional de Política Energética, que é o CNPE, que é de vários ministros. Então no CNPE mudou o critério. Só que o critério que mudou em 2019 só fica ativo em 25, 26, porque é o tempo que você tenha dado esse critério, agora eu vou planejar o sistema nesse critério. Então, daquela situação de 2021, acho que vai ser mais difícil ela voltar a acontecer, porque já mudou o critério, que já leva em consideração uma nova matriz de energia e potência. Mas, naturalmente, a gente não está 100% imune, porque a gente viu que 90% da nossa matriz ela é renovável, e você não planeja o sistema para risco zero. Não planeja. Porque risco zero, a conta é impagável. Então, o critério de planejamento é não só o que eu quero atender, mas que risco eu quero correr. Porque, vem, a gente está falando de várias variáveis, né? Eu falei. Tanto de consumo, eu posso ter incerteza no consumo, eu tenho muitas incertezas na geração. Incerteza no consumo pode vir data center, então você trata no planejamento incerteza de consumo e você trata incerteza de geração. Aí você tem muitas incertezas, aí você é um engenheiro eletricista, você vai fazer as curvas de distribuição de probabilidade. Você não quer atender 100%. Quer atender 100%, se a nossa tarifa de energia elétrica hoje é cara, ia ser muito mais cara. É muito mais. Então, todo planejamento você planeja para o nível de risco que você entende aceitável para a sociedade. Que você busca um equilíbrio, né, entre risco e custo. Tá? Então, a gente nunca vai estar imune do risco. Tá? Aí o que acontece é quando o risco se configura, é o desespero. Né? Mas o ponto é, você atender o sistema naquela situação era mais caro do que você fazer racionamento, por exemplo, você economizar uma coisa. Então você nunca planeja o sistema para risco zero, você planeja para algum tipo de risco. Então a gente nunca vai estar imune de risco nenhum. Tá? Mas o que eu vejo hoje o sistema está sobroofertado porque nessa descasamento que eu mostrei, você até comentou, né, a transição demora 7, 8 anos. A geração, uma solar em 2 anos está rodando. Então, hoje em dia, existe no país muito parque solar rodando, às vezes alguns até sem conexão à transmissão, tá? Então, tem esse descasamento. A gente vive uma sobreoferta de energia no Brasil. Tá? Potência, não vou dizer que não está tão sobreofertada quanto energia, mas vai ter um leilão agora de potência esse ano para contratar só potência em si. Então, assim,
que eu vejo, a gente não está imune a risco, porque tinha planejado com um nível de risco, tá? Mas igual 2021 foi um ano muito catastrófico em termos de ideologia, e aí o que você tem que considerar é que no mostrei gráfico as novas ideologias, que isso podem ficar mais forte, você precisa, essa nova ideologia, você precisa botar isso no seu modelo, para estar compatível com o seu risco. Então você precisa de um acompanhamento constante entre, né, o risco que você quer correr e as variáveis. Então, a chuva vai ser mesmo, qual nível de chuva você está considerando no seu modelo para o nível de risco. Então você tem que estar sempre monitorando, e aí o setor de energia elétrica, depois do racionamento em 2001, ele construiu uma boa governança. Existe o que a gente chama CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que participa a EPE, que é o planejador, o ONS, que é o operador, a ANEEL, que é o regulador, a CCE, que é o comercializador, não comercializa, mas é a clearing do sistema, e o Ministério. Todos eles têm que discutir esse evento. Então, foi criada uma governança como um aprendizado do racionamento, tá? Então, acho que o sistema está muito mais forte. 2021 foi um evento muito pontual, tá? Mas também teve aprendizado, que também o sistema está melhorando. Então, assim, eu falei, não existe risco zero, tá? Mas acho que a gente tem passado por de aprendizado que a gente tem mitigado esse efeito. Mas, como eu falei, ele trabalha com expectativa de geração eólica, expectativa de geração solar, expectativas de água, tudo isso com um certo nível de risco. Se der uma tempestade perfeita, vai acontecer, mas a tempestade perfeita é mais barato acontecer do que você evitar essa tempestade perfeita do ponto de vista de suprimento de energia elétrica, que ficaria muito caro. Só complementar uma coisa, quando você pensa assim, essa coisa, o aumento da demanda por tecnologia, qual a consequência disso? Você falou sobre o aspecto de colapso energético. Uma coisa importante lembrar é o seguinte, a maior parte desses servidores não estão no Brasil, né? A maior parte dos servidores da inteligência artificial que você consome, que todo mundo consome aqui, não está no Brasil. Então, a questão, eu não ficaria tão preocupado com o colapso de energia, eu ficaria mais preocupado com questões de geopolítica, né? Porque significa que hoje os maiores data centers estão na China e nos Estados Unidos, onde estão os maiores data centers. Muito do que a gente faz hoje opera fora do Brasil. Então, você tem essa questão de conectividade. Então, na prática, esse aumento de demanda de tecnologia está bipolarizando a dependência de todo mundo em cima de onde estão esses data centers. E, inclusive, há a gente falou no começo, né, da questão de colocar os data centers, né, os estados com sobra de energia hoje, eles estão lutando para instalação de data centers, né, nos respectivos estados, né, para poder tentar vender essa energia que agora, porque em alguns casos está tendo curtail, né, que é o corte durante o dia na geração, porque não consegue transmitir, né, e também não tem demanda, não tem carga para isso. Sabe qual que é um país que sofreu um boom de demanda, mas boom mesmo, subiu assim, em pouco tempo, foram mais de 2 dígitos percentuais de demanda por mineração de criptomoeda? É um país que combina duas coisas, frio e energia barata. A Islândia. A Islândia deu um boom de demanda, né, na década passada, assim, 2, 3 anos. Eu não vou faltar o número, senão eu vou acabar errando ele. Mas mudou de patamar porque a Islândia é fria pra caramba e a Islândia é a geração renovável de hídrica e geotérmica. Geotérmica de geysers. E é muito barata a geração lá. Então teve um movimento grande de mineração de criptomoeda na Islândia, porque ela combinava energia barata com frio, que é o que o Maurício trouxe, né? Então esse boom que teve em criptomoeda, que o Maurício vai ter os booms do data centers em alguns países. Tá? A Islândia vivenciou o boom da mineração. Bem, pessoal, nós estamos chegando no final desse evento, né? Eu gostaria de agradecer ao Maurício pela presença, pelas valiosas contribuições e provocações. Igualmente ao Eric, também gostaria de agradecer aí pela presença e também pelas provocações com os dados que ele nos trouxe também.
muito esclarecedores, né? Eu vou passar a palavra para o Maurício para as considerações finais. Maurício, por favor. Bom, então eu queria também agradecer o convite e minha mensagem final é o seguinte: eu atuo com educação há 40 anos, quer dizer, fiz isso e continuo fazendo minha vida inteira. E eu, não que eu queira puxar a sardinha para o meu lado, mas eu não acredito em soluções que não passam pela educação. Tanto em questões de cidadania, de consciência, questões que envolvem energia, qualquer caminho tem que passar pela educação. A gente tem dados aí que comprovaram isso aí. Então, minha mensagem final é isso, né? Na valorização da carreira do professor, na valorização da educação. A gente ouviu aí o Eric falando dos youtubers, né? E, aliás, você sabe uma coisa, Eric? Que não é que é mais fácil ser youtuber, isso que me deixa mais revoltado, porque é mais difícil você ser youtuber e ganhar dinheiro de verdade do que você ser engenheiro. Mas é a ilusão que criam nos jovens, que é quase que um golpe. É por isso que existe pirâmide. Pirâmide existe porque as pessoas se iludem com isso. Não é, e é toda uma grande ilusão. A gente vê esse pessoal, influenciadores, falando é bobagem fazer faculdade, não precisa fazer nada disso, porque eu faço isso, eu faço aquilo. E é uma enganação, porque a verdade é essa. A verdade é, outro dia eu estava vendo um youtuber lá que ele faz livros e vende desse jeito, tal, e ele é rico porque ele tem carro, ele tem iate, ele tem não sei o quê, tal, né? Eles montam tudo isso e vende um curso dele. Quer dizer, que se ele fosse tão bom, ele não vendia curso, né? Por que ele está vendendo o curso, cara? Vai ganhar dinheiro do jeito que ele fala que tem que ganhar. E as pessoas acreditam e compram os cursos dele. Então, assim, a gente tem que, de alguma maneira, tirar essa ilusão de que existe um caminho fácil, porque no final do dia isso, não existe caminho fácil, tem que sentar e tem que estudar, quer dizer, não tem jeito. Esse é o caminho. Tudo bem, Maurício. Concordo, em gênero, número e grau. Eric? Eu quero agradecer o convite, agradecer a conversa, muito boa. Né, eu concordo plenamente. Eu falei que é mais fácil porque essa ilusão. E aí é o paralelo com o futebol, né? Tem 20 jogadores de elite que ganham bem e tem milhares de jogadores de futebol que não conseguem, né, mal conseguem sustentar a família. Né? YouTube é a mesma coisa. Tem meia dúzia que ganha bem e tem milhares que estão nessa ilusão tentando ganhar dinheiro e aí perde a oportunidade de estudar, que ele perde a oportunidade e o país perde. Né? O país perde porque está precisando de gente. Né? Então, para trabalho especializado tem emprego. Né? Você vê o mundo, e cada vez mais, que o mundo está cada vez mais difícil. O mundo é cada vez mais complicado, você precisa cada vez estudar mais. E para quem estudar vai ter emprego. Né? E aí você cair nesse golpe, eu gostei dessa mesmo, de ser youtuber, né? Aí você vai perder a chance de estudar. E aí pode acordar tarde. Mas agradecer aí, acho que a oportunidade de discussão é muito boa, muito rica. Qualquer dúvida fica à disposição. Muito bem. Então, no dia 11 de julho, nós teremos a próxima edição desse evento. Estão todos convidados que estão aqui presentes e também os que estão assistindo a gente de forma online, né? Do Diálogos para o Futuro, Transição Energética e ODS 7. Então, boa tarde, obrigado e até breve.